Olá, vestibulandos! Eu sou o professor Toide e falo aqui em nome da Liga dos Professores. A dica de agora se trata sobre zoologia, de poríferos acordados, passando por quinidários, plateumintos, nemateumintos, molusca, anelídeos, artrópodos e equinodermos. E, enfim, cordados, não é assim? Os poríferos são animais que apresentam poros. Um desenho que ilustra bem isso é o Bob Esponja, não é verdade? Apresenta uma célula especial chamada coanócito. Ele é parazoário, não apresenta tecido organizado verdadeiro. Portanto, ele não forma fase de gástrula, não sendo diblástico nem triblástico. Os quinidários compreendem o segundo grupo. São animais que já possuem tecidos verdadeiros. Temos pólipos e medusas como representantes. Os pólipos são fixos ou sésseis, as medusas são livres, natantes. Outra coisa importante é saber que é o primeiro grupo a ser diblástico, ou seja, possuir ectoderme e endoderme. Inaugura um sistema nervoso difuso, inaugura uma cavidade chamada gastrovascular. E a célula de defesa chama quinidócito ou quinidoblasto. Vamos nos ater também nesse grupo à alternância de fases entre pólipo e medusa, conhecido por metagênese. O terceiro filo é o filo do plateuminto, verme de corpo achatado, planária, animal de vida livre, solitária, um animal parasita, e o esquistossomo, também parasita. A planária inaugura a cabeça, cefalização, com simetria bilateral. São caçadores, conseguem se locomover em busca do alimento. A solitária é um parasita que você adquire através da carne de porco ou de boi, crua ou mal cozida, contendo uma larva chamada cisticerco. A tênia do porco é chamada tênia solium e a tênia da vaca, tênia saginata. A esquistossomose é uma doença em que abrange o verme chamado Esquistossoma mansoni. Você pega nas chamadas lagoas de coceira. Não se esqueça, se nadou e coçou, é porque pegou. Célula flama se destaca como sistema excretor nesse grupo. Nemateumintos, nematódios, é o filo seguinte. Lombriga, amarelão, é um tipo de doença aqui do ancilostoma. A elefantíase é outra doença provocada por um verme, a microfilária. Nos nematódios, é importante nos ater o pseudoceloma, o falso celoma. A cutícula protetora acelular, ou seja, não é formada por célula. Tudo bem? Neste grupo, nós temos que lembrar que o amarelão ou necatorose, ancilostomose, é uma doença onde a vítima adquire andando descalço. A larva penetra na pele, cai na corrente sanguínea, migra para o coração, pulmão, sobe para a faringe e a pessoa engole o verme que habita então o intestino. No caso da elefantíase, é pela picada de um mosquito do gênero Culex. As microfilárias entopem o sistema linfático, provocando edemas ou inchaços. Ok? O filo molusca é um filo que significa animal de corpo mole. Caracol, caramujo, lula, polvo fazem parte deste grupo de molusca. É um grupo em que tem um corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. E esse corpo mole é protegido por concha. Esta concha pode ser externa, interna ou ausente. Polvo, por exemplo, não possui concha, é ausente. Lula apresenta uma concha interna, chamada pena. Ok? Tudo bem? Essa concha é segregada por uma dobra da epiderme chamada de manto ou palho. O grupo dos anelídeos, temos as minhocas, o minhocossul, nós temos também a minhoca da praia e a própria sanguessuga. As classes são divididas de acordo com a quantidade de cerdas. Cerdas essas que ajudam na segmentação do animal. Na locomoção do animal. Aproveitando a deixa, são animais com corpo segmentado, são animais com corpo metamerizado. E isso é nítido na minhoca. Um anel diferenciado da minhoca terrestre, chamado clitelo, onde mais ou menos localiza-se os órgãos reprodutores. Ok? Vamos então para um grupo chamado artrópoda, um grupo maior que você deve estudar. O grupo artrópoda compreende as classes insecta, aracnida, crustáceo, quilópoda e diplópoda. Estude o número de antenas, a segmentação do corpo,
o número de patas, que tipo de sistema excretor, que tipo de sistema respiratório. Mas é um grupo que apresenta um sucesso evolutivo muito grande. Afinal de contas, tem um exoesqueleto feito de quitina, que é trocado periodicamente através do fenômeno chamado muda ou equidise. O hormônio por trás disso é a equidisona, também chamado de hormônio da muda. Ok? Lembre das quelíceras dos aracnídeos, lembre das forcípulas da lacraia ou centopeia. O próximo grupo é o grupo dos equinodermos, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, são representantes deste filo. São animais exclusivamente marinhos, com uma simetria pentarradial na fase adulta. Por que na fase adulta? Porque na fase larval apresenta uma simetria bilateral. Ok? O seu esqueleto é interno. Nós temos um personagem chamado Patrick, do Bob Esponja, que é um tipo de estrela do mar. Neste grupo apresenta um sistema exclusivo deles, chamado ambulacrário ou hidrovascular, que é um sistema que realiza diversas funções, ele é multifuncional. Funções essas como a locomoção, captura de alimento, quimiosensorial, respiração, excreção. Se atente aos pés ambulacrários, com ventosas que grudam, as pedicelárias, que são pinças de limpeza e que também podem inocular determinado tipo de veneno. Asteroide, ofiuroide, equinoide, holoturoide, crinoide, são classes desse grupo de equinodermos, onde a maioria é dioica, ok? Cordados. Para ser cordado tem que ter notocorda, fendas branquiais ou faringianas, tubo neural, cauda pós-anal. Dividimos em protocordados, que são aqueles primitivos, e os eucordados, que são mais evoluídos. No grupo dos eucordados, nós temos os ciclostomados, como a lampreia, como a feiticeira, que apresentam uma boca circular, são animais parasitas, esqueleto cartilaginoso, ausência de escamas, pele úmida, com muco, nadadeiras ímpares. Então esse é o grupo dos ciclostomados. Peixes cartilaginosos ou condrictes, nós temos o tubarão, por exemplo. Sem opérculo, as fendas ficam desprotegidas, são as fendas faringianas. Boca ventral, cloaca, animais dioicos com fecundação interna, sem fase larval. Os peixes ósseos ou osteíctes, evidentemente, têm um esqueleto ósseo. Apresentam uma boca terminal, ânus, bexiga natatória, que auxilia na flutuabilidade dele. Opérculo, que protege as brânquias. Escamas cicloides ou quitenoides. Os anfíbios pertencem a outra classe do filo Chordata. Os anfíbios compreendem os sapos, rãs, pererecas, cobras cegas, salamandras. A pele é lisa, desprovida de escama, apresentam venenos, uma glândula importante chamada glândula paratoide, que secreta o veneno. Tudo bem? Joia? Apresentam a metamorfose, fecundação externa, a formação de larva, por exemplo, girino. Nos répteis, a pele é seca, escamosa, com alta quantidade de queratina. Crocodilos, jacarés, serpentes são alguns representantes de répteis. Vamos lembrar que no rosto de algumas serpentes existem orifícios que detectam calor. É chamado de fosseta loreal ou fosseta lacrimal. Ok? Lá no grupo das aves, estudar a importância dos atributos que fazem uma ave voar. Ossos pneumáticos, asas, penas, bico ao invés de boca com dente e mandíbula, são algumas características que facilitam o voo da ave. Músculo peitoral desenvolvido, externo na forma de quilha, um único ovário ao invés de dois e ausência de bexiga urinária também são itens que facilitam o voo da ave. Lembrando que na epiderme da ave há uma única glândula chamada uropigiana ou uropigial, encontrada próxima à cloaca, onde produz um óleo que impermeabiliza a pena. Enfim, nós temos o grupo dos mamíferos, aí a classe mamália, no grupo dos cordados, onde dispensa falarmos os exemplos, apresenta pelos, pele seca. Nós temos os placentários, que são os mamíferos que produzem placenta, não é verdade? Aqui nós temos os mamíferos, o músculo diafragma, hemácias sem núcleo, anucleadas. Ok? Essa é a dica do TOEIC. Tem muito mais coisa, mas rapidinho para você revisar para o seu vestibular. Beijo, abraço para vocês e vem para a Lira.